Mesmos lugares, mesmas ações. Hoje você vai entender um pouquinho melhor como funciona a sua memória. Eu sou a Júlia Gonzalez, seja bem-vinda ao canal. Como funciona a memória? O que é a memória? A memória são imagens que vêm na nossa cabeça de coisas já vividas ou de alguma coisa que você deseja viver. Como assim deseja viver? Imagina que você vê uma praia numa foto e aí você fecha os olhos e você se imagina nessa praia, curtindo. Você criou uma imagem e essa imagem pode ser trazida à sua memória sempre que você quiser acessar. A gente fala sempre que você quiser, mas não é bem assim que funciona. A memória, ela está relacionada a lugares, a ambientes e a pessoas. Então, nós não temos assim um controle total da nossa memória. Não é quando você quer que você acesse algo. Os seus pensamentos, eles vêm de acordo com aquilo que você está vivendo, com o ambiente, com as pessoas com quem você está falando e com determinadas coisas também. Eu não sei se você já ouviu falar em gatilho. Gatilho, se estuda muito em PNL, é como se fosse mesmo um gatilho de arma. Quando você tem uma arma na mão, o que controla se vai sair o tiro ou não é o gatilho. Depois que você apertou o gatilho, você não tem mais controle do tiro, a bala vai sair. E é a mesma coisa que acontece na nossa memória. Você tem controle do gatilho, você não tem controle daquilo que vem depois. Então, eu descobri isso pessoalmente. Se você estudar livros, você pode descobrir também. Mas eu tive uma experiência pessoal que me deixou chocada, de verdade. Você vai assustar com o que eu vou te contar. Certo dia, estava eu lavando roupa. E eu tinha um tanquinho, tinha uma máquina de lavar, daquelas que faz tudo. Normalmente, o que eu faço? Se a roupa está muito encardida, eu jogo no tanquinho, deixo bater. A hora que desencardir um pouco, eu passo para a máquina que faz tudo. E eu faço isso. Quando a roupa tá, por exemplo, é uma mancha que tem que tirar na mão, eu faço isso no tanque de lavar roupa. Naquele dia eu fiz uma coisa diferente. A roupa estava batendo no tanquinho e eu fui lá e desliguei o tanquinho, peguei a roupa e comecei a esfregar a parte que precisava, né, desencardir. Enquanto eu estava lá esfregando, repare que era uma coisa nova que eu estava fazendo. Eu não costumava fazer daquele jeito, então eu estava fazendo uma coisa nova. Estou lá esfregando a roupa e me veio um pensamento de uma pessoa que eu não costumo pensar. Não costumo mesmo. E eu pensei nessa pessoa, pensei em uma coisa que aconteceu. Beleza, terminei aquilo lá, coloquei para bater de novo e fui fazer minhas outras tarefas. Dias depois, eu fui fazer a mesma coisa no tanquinho. Eu tinha uma outra roupa para esfregar e eu resolvi esfregar no tanquinho. Na hora que eu desliguei o tanquinho e comecei a esfregar aquela roupa, pasmem, eu comecei a pensar exatamente o que eu tinha pensado na vez anterior. E aí eu assustei. Eu falei, peraí, por que eu tô pensando nisso de novo? E eu reparei que era um pensamento, por quê? Porque era um pensamento diferente daquilo, eu nunca tinha pensado aquilo, era a primeira vez. Então, quando foi recorrente aquele pensamento, aquilo me chamou a atenção. Porque se é um pensamento que você sempre pensa, você não percebe. Se é uma coisa que você sempre faz, você não percebe que aquilo foi o gatilho para o pensamento. A sua casa, onde você mora, todos os ambientes estão recheados de memórias, são os gatilhos para os seus pensamentos. Então, quando você vai num cômodo, por exemplo, você vai na cozinha lavar uma louça, aquele lugar específico te traz memórias recorrentes. Então, toda vez que você vai lavar louça, provavelmente você tem os mesmos pensamentos. Você vai para o seu quarto dobrar roupa, você tem os mesmos pensamentos. Você vai ao banheiro, quando você entra no banheiro, você aciona um gatilho que vai te levar a pensamentos. Então, você não tem controle total dos seus pensamentos. Se você não estiver consciente, isso é humanamente impossível você estar o tempo todo consciente, porque nós não fomos programados para isso. A gente foi programado justamente para não estar consciente. E o que acontece? Isso é bom
Isso é ruim. Por quê? Quando você aprende algo novo, você precisa focar toda a sua atenção nesse algo novo que você está aprendendo. Imagina, por exemplo, dirigir. Quando você dirige a primeira vez, quem já tirou carteira vai se lembrar disso, é muita coisa. Você tem que pensar no volante, você tem que pensar na marcha, você tem que olhar no retrovisor para ver se está vindo alguém, você tem que lembrar se estiver escurecendo de ligar o farol. É muita coisa. Então você está atento àquilo. De preferência que não tenha nem ninguém falando com você, não pode ter música tocando, você está totalmente focado naquilo. Imagine se toda vez que você for dirigir, você tiver que estar totalmente focado naquilo de novo. Não dá certo, né, gente? Eu não conseguiria, por exemplo, dirigir com 4 crianças atrás, indo para o mercado e pensando na lista de mercado e no que eu vou fazer depois. Então, essa inconsciência do que você está fazendo te libera para você pensar em outras coisas. Então, te libera para viver, digamos assim, né? Porque se toda vez que você entrar dentro do seu carro, você tiver que estar focado novamente naquilo tudo, todo aquele período que você poderia estar pensando em outra coisa, que você poderia estar, de repente, até fazendo programações, sonhando, conversando com alguém, ouvindo uma música, você não ia poder fazer. Por quê? Porque você ia estar totalmente focado naquilo que você está fazendo. Então, isso é algo, na verdade, muito bom, é algo maravilhoso. Nosso corpo tem mecanismos excepcionais. Só que se você não souber disso, se você não souber usar, você cai numa rotina de mesmice. E essa mesmice é péssima quando você está fazendo algo que você não gosta. Então, imagine a seguinte situação. Seu marido chegou em casa e trouxe um pão. Um pacote de pão. Deixou em cima da mesa. E aí seu filho foi lá e tirou um pão para comer e não fechou o pacote de pão. Aí seu marido, que é uma pessoa que gosta de arrumar confusão, chega e fala assim para você: quem deixou esse pão aberto? E aí vocês arrumam uma confusão, vocês começam a discutir por causa daquele pacote de pão aberto. No dia seguinte, ou depois de uma semana, ou depois de um mês, seu marido chega com um pacote de pão de novo e coloca em cima da mesa. Quando você vê aquele pacote de pão em cima da mesa, aquilo aciona um gatilho. Por mais que você não se lembre, às vezes você não vai lembrar da situação. Talvez você se lembre. Opa, a última vez que aconteceu isso deu briga. Mas talvez você não se lembre, só que o sentimento, ele vem junto. E aí, de repente, você começa a tratar seu marido de maneira rude, só que você nem sabe por quê. Porque aquele auxílio visual deu o gatilho para que você sentisse novamente aquela coisa ruim que foi o resultado da discussão que vocês tiveram por causa do pacote que estava aberto. E aí, do nada, você muda a sua reação com o seu marido e você nem sabe por quê. Mas é por causa de um gatilho que te levou a pensar ou a sentir, pode te levar a pensar primeiro e depois a sentir, ou pode te levar diretamente a sentir. E aí você não tem controle daquele sentimento. Por que eu tô te contando tudo isso? Porque muitas vezes você pode estar lendo livros, você pode estar assistindo os meus vídeos. Ah, Ju, eu assisto todos os dias o seu vídeo no canal, só que eu não consigo mudar. Eu não consigo mudar. Por quê? Porque os seus gatilhos não foram mudados. O que você precisa fazer? Ressignificar. Isso é um trabalho minucioso. Por quê? Você vai começar a perceber. Vou te dar um exemplo. Toda vez que você vai fazer uma determinada tarefa com seu filho, vai ensinar para ele alguma coisa em determinado local, geralmente a gente faz as coisas no mesmo lugar, né? Quando eu vou estudar, eu já tenho o meu quartinho de estudo. Cada local tem sua determinada coisa para fazer. Aí você vai lá, vou ajudar meu filho numa tarefa. Na hora que você senta, começa a sentir raiva, começa a sentir aflição, começa a sentir fobia, começa a ter impaciência, não tem mais controle das suas emoções. E aí toda vez você acaba brigando, você acaba tratando seu filho de um jeito que você não gostaria. Por quê? Porque o gatilho já foi acionado. Talvez você teve uma experiência ruim naquele lugar e toda vez que você vai fazer aquela mesma coisa naquele mesmo lugar, te traz a mesma experiência e você reage da mesma forma. O que você tem que fazer? Ressignificar.
pegue aquele momento, para isso você tem que perceber o que aconteceu, tá? Então, quando você ficar com raiva, você faz uma trilha do que aconteceu antes. O que aconteceu para eu ficar com raiva? Isso. Você vai unindo os pontos até que você consegue chegar num lugar onde aquilo se iniciou. Eu não estava assim antes, agora eu estou. Então, se iniciou aqui. A hora que eu entrei nesse quarto, a hora que eu peguei um caderno, a hora que eu sentei, eu comecei a sentir isso. Você vai fazer aquilo de novo, da mesma forma, só que agora consciente do que você está fazendo, e você vai ressignificar aquilo. E aí você vai ter uma experiência nova naquele ambiente, uma experiência que foi boa, que você tratou seu filho bem, que você teve paciência. A próxima vez que você entrar, tá tudo diferente? Não. Por quê? Porque você já fez mais vezes a coisa ruim do que a coisa boa. Então, o caminho para a coisa ruim já tem uma estrada construída, já tá tudo pavimentado. O caminho que você quer trilhar só tem isso mesmo, um trilho que você passou uma vez só. Quando você passa a primeira vez no meio do mato para fazer um trilho, o que acontece? O mato fica um pouquinho amassado, mas ainda não dá para ver que tem um trilho. Você tem que passar por ele várias e várias vezes para ele virar um caminho. Aí depois você vai abrindo os matos do lado, né, para ficar mais amplo. Depois você joga umas pedras, depois você pavimenta, depois você faz uma rodovia. E aí você não precisa mais de consciência para fazer aquilo. Vai no piloto automático. Mas enquanto estiver saindo ruim do jeito que você não quer, você não pode deixar no piloto automático. Você só vai deixar no piloto automático quando ficar do jeito que você quer, certo? Então, os ambientes te trazem pensamentos. Pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram ações, tá bom? Pessoas também geram tudo isso que eu acabei de falar. Existem memórias que são memórias compartilhadas. O que é isso? É uma memória que você só acessa quando você está com determinada pessoa. Comece a reparar a partir de agora. Toda vez que você encontra pessoas, geralmente vocês caem nas mesmas conversas, nos mesmos assuntos. Por quê? Por causa dessa memória compartilhada. E você só vai cair nesse assunto quando você estiver com essa determinada pessoa. Perceba isso. O que eu faço para mudar isso? Faça de maneira consciente e leve para outros assuntos, tá? Por que a gente precisa de novos ambientes e de novas pessoas para a gente amadurecer, para a gente mudar? Porque as pessoas antigas já estão todas atreladas a memórias. Já ouviu essa frase? Que quando você está com a sua mãe ou com seu pai, você age de maneira diferente? Todo mundo faz isso. Por quê? Por causa das memórias, né? Então, de repente, você é um baita profissional, você é aquela pessoa excepcional longe da sua mãe, na hora que você tá perto, você vira um menino, você vira uma menina de colo, né? Por quê? Por causa dessa relação que existe entre as memórias, é muito bacana. Então, se você quer mudar em qualquer coisa, inclusive na educação dos seus filhos, você precisa ressignificar. Você precisa ter experiências novas, de preferência em lugares novos. Por que tem gente que estagna na vida? Fica estagnado porque faz 20, 30 anos no mesmo emprego, com as mesmas pessoas, morando na mesma casa, vestindo as mesmas roupas, calçando os mesmos calçados, comendo a mesma comida. Todo dia, fazendo a mesma coisa. Você não tá mais vivendo. Desculpa te falar, você não vive mais. Você está repetindo experiências passadas. E aí o que acontece com a sua vida? Se torna monótona, se torna um tédio. Tem dias que é desesperador, você fala, gente, não aguento mais. Você sabe por que você não aguenta mais? Porque ser humano foi feito para viver coisas novas. É só você olhar em volta. Tudo que Deus criou muda todo dia. Você nunca vai ver um céu igual ao que você viu ontem e o de amanhã não vai ser igual ao de hoje. Todo dia tem novidade, gente. Tem dia que o céu tá azul, tem dia que ele tá rosa, tem dia que ele tá meio amarelo, tem dia que ele tá laranja. E se ele tiver laranja de novo, ele vai estar com nuvens diferentes ou ele vai estar sem nuvens. É muito difícil você ver um céu igual, idêntico, porque todo dia muda. As plantas todo dia mudam. Você nunca vai encontrar uma árvore exatamente igual de um dia para o outro.
Uma folha nasceu, uma folha caiu, uma fruta ficou madura, uma flor nasceu. É sempre assim. O ser humano não foi feito para viver a mesmice todos os dias. É por isso que é desesperador. É por isso que você tem que tirar férias em lugares diferentes. É por isso que você precisa conhecer pessoas diferentes. É por isso que você precisa viver coisas diferentes. O que eu posso fazer de imediato para mudar? Não tenho dinheiro, não dá para sair de férias. Muda os móveis de lugar da sua casa. Muda. Troca de quarto, né? Com as pessoas da casa. A partir de hoje, esse não vai mais ser seu quarto, vai ser outro. Compra quadros novos para colocar em lugares novos. Faz uma decoração diferente. Pega um vaso de flor. Muda as flores. Ter flores em casa é bem legal. É uma coisa que eu não costumo ter. Eu sou bem assim... seca, sabe? Tudo, minha casa parece casa de homem, não tem nenhuma decoração, nada. E aí com os meus filhos começou a mudar, porque eu tenho, na verdade todos eles têm essa característica, eles gostam de flores. Crianças gostam de mudança, gente, crianças ficam desesperadas por mudança. Você pode ver, você começa a levar a criança no parquinho, ela fica toda feliz, aí leva ela 10 dias seguidos no mesmo parquinho pra você ver a cara dela. Vai falar, mãe, vamos em outro parquinho, não quero mais ir nesse. Elas são assim, já tem isso de essência. Só que quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo isso e a gente vai gostando da mesmice. Gostando entre aspas, né? Porque o nosso interior chora, clama por coisas diferentes. Só que a gente quer ficar lá porque aquilo é confortável. E o confortável é a mesmice. Tudo que sai do mesmo é desconfortável. Toda vez que você vai fazer uma coisa nova, vai ser desconfortável. E é para ser assim, porque é para mexer com você, porque é para mexer com as memórias que você tem, porque é para bagunçar tudo lá dentro, para surgir uma nova pessoa. É assim mesmo que funciona, tá tudo certo, tá tudo dentro do combinado. Beleza? Vamos mudar o exterior para você conseguir mudar o seu interior. Leia livros novos, aprenda coisas novas, observe, contemple. Você vai ver quanta coisa nova tem todo dia que Deus nos dá como bênçãos. Beleza? Essa é a mensagem de hoje. Espero que você tenha gostado e que sirva para você mudar a sua vida. Até a próxima.